eu estou no propósito, foi me passado um tema. Qual que é o tema da campanha? 7 mergulhos do seu Naamã. Então nós vamos ler o texto referente ao tema. 2 Reis, capítulo 5, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era ele varão, homem valoroso, porém leproso. Amém? É uma responsabilidade pregar a palavra de Deus, e pesa um pouquinho mais nesta noite sobre mim essa responsabilidade, porque percebemos o agir de Deus, manifestar de Deus, a visitação de Deus. O maior dom, depois do dom do amor, é o dom do discernimento. E não é preciso nem tanto discernimento assim para discernir a visitação de Deus nesta noite. Então, se você pode pegar, pega a revelação, pega a graça, pega a unção, pega a visitação de Deus que Ele está movendo sobre este lugar nesta noite. Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de vitória, Deus é Deus de respostas, Deus é Deus que faz milagres, Deus é Deus que nos surpreende. Deus é aquele que, quando nós pensamos que não podemos mais, Ele ainda vem e traz um ânimo novo e nos manda prosseguir. Eu quero nesta noite trazer uma palavra dentro desse tema mesmo, dos 7 mergulhos de Naamã, e falar algo que eu tenho certeza que interessa muito a você. Todos nós, obviamente, desejamos em alguma área de nossas vidas sermos abençoados por Deus. Quem aqui quer receber uma bênção de Deus? Tem eu e tem mais alguém? E a bênção de Deus, na maioria das vezes, ela vem disfarçada. Muitas vezes a bênção vem disfarçada de luta, de trabalho, de responsabilidade, mas verdade é que Deus sempre tem bênçãos para entregar. E o tema da mensagem, eu quero dar um tema para a mensagem nesta noite, é: aonde Deus escondeu a bênção de Naamã. Aonde Deus escondeu a bênção? Aonde Deus escondeu a sua bênção? Para isso, para chegarmos lá no lugar onde Deus escondeu essa bênção, vamos entrar na história que nós lemos. Naamã era um homem de posição, respeitado, tinha uma patente de comandante do maior exército da sua época, um homem valoroso nas batalhas, já tinha conquistado, já tinha vencido, gozava de posição, de prestígio, de respeito, era uma pessoa muito bem vista por todos. Mas a Bíblia usa um termo, e ela vai dizer porém, apesar de todos os adjetivos que Naamã tinha, de ser essa pessoa que ele era, a Bíblia diz porém, e o que está depois do porém que é o problema. Porém, ele era leproso. Obviamente, se ele era leproso, a bênção que ele queria era ser curado, era receber a cura. Mas ele não era judeu, ele não era de Israel, ele não conhecia o Deus de Israel, então ele estava praticamente lançado a Deus dará. A lepra era uma doença terrível naquela época, praticamente incurável, uma sentença de morte. Poucas pessoas eram curadas da lepra, e Naamã era um homem inteligente, ele sabia que a tendência natural das coisas, a ordem natural dos fatos, era a enfermidade ir se agravando. E quem tinha lepra naquela época
Quando as manchas iam tomando proporções no corpo da pessoa e os outros começavam a perceber aquela enfermidade, automaticamente aquela pessoa era excluída do convívio social, porque lepra pega. Então não se podia conviver, não podia ter contato. Era questão de tempo para que a lepra tomasse todo o corpo de Naamã e ele não pudesse mais ter convivência com a família, com os soldados, com o rei, com a sociedade, e ficar totalmente excluído de tudo e de todos, esperando apenas a morte chegar. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo Naamã sendo ímpio, mesmo ele sendo um idólatra, Deus tinha uma surpresa para ele. Em algum lugar da sua caminhada ele iria se encontrar com Deus, e Deus tinha uma bênção escondida, reservada para ele. Ah, meu irmão, minha irmã, bem-aventurado és tu que um dia em algum lugar da tua caminhada se encontrou com Deus, porque Deus tem bênçãos guardadas, escondidas, selecionadas, reservadas para entregar para você. A história de Naamã está registrada apenas para mostrar quem Deus foi no passado, quem Deus é no presente e quem Deus será por toda a eternidade. O que Ele fez lá atrás em Naamã, Ele pode fazer na minha vida e na sua vida e na vida de quem Ele quiser fazer, porque Ele é Deus, e operando Deus, não tem lepra que impede, não tem dificuldade, não tem distância, não tem nada que pode impedir o agir de Deus, a misericórdia de Deus, a cura de Deus, a bênção de Deus, a prosperidade de Deus, a vitória de Deus. A história de Naamã começa a mudar, porque quando eles invadiram Israel, eles trouxeram de Israel uma menina escrava para servir dentro da casa de Naamã. E a Bíblia diz que uma garotinha, uma menina judia da nação de Israel, ela servia a esposa de Naamã, trabalhava nos serviços da casa, tinha toda uma confiança já da família. Obviamente, por estar dentro da casa, ter contato com os detalhes da casa, ela viu que aquele homem, quando ele se despia das suas roupas, quando ele tirava as suas vestes de soldado, havia uma lepra impregnada no seu ser. Havia uma sentença de morte sobre a vida dele, sobre o corpo dele. Ela deve ter ouvido diálogos entre o marido e a esposa. Ela deve ter ouvido ele lamentar aquela terrível enfermidade. Era um homem extraordinário, um homem cheio de talento, cheio de dotes, um homem valoroso, mas que estava lamentando aquela sentença de morte sobre a vida dele. Provavelmente aquela garotinha pegou aquela situação, se atentou àquele fato, e na primeira oportunidade que ela teve, ela pregou para a esposa de Naamã. Ela poderia ser uma menina amargurada, ressentida, porque ela estava sendo desfavorecida com a vida, ela estava como escrava, foi tirada da sua terra, dos seus pais, da sua cultura, e foi levada para um lugar distante. Ela tinha tudo para estar murmurando da vida, triste, chateada com Deus. Mas a escravidão na Síria, a adversidade não sufocou, não matou e não calou a fé no coração daquela garotinha. E na primeira oportunidade, ela vai ser um instrumento de Deus para pregar para sua patroa e dizer: olha, eu vi a lepra sobre o corpo do meu senhor, do meu patrão, do meu chefe, mas eu quero dizer para a senhora que lá em Israel, na terra de onde eu vim, tem um profeta, e esse profeta é um homem de Deus, e ele tem intimidade com Deus. Deus fala com ele, Deus revela as coisas para ele, Deus usa ele de forma extraordinária.
Ele faz machado flutuar dentro d'água. Ele ressuscita morto. Ele é um homem que tem uma intimidade com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, que tudo que ele pede para Deus, Deus faz. E eu tenho certeza que se ele pedir uma bênção de Deus para o meu Senhor, para o meu patrão, para Naamã, Deus atende ele. A porta para o milagre foi uma garotinha. A Bíblia diz para nós não ignorarmos as pequenas coisas, porque pode ser que a porta para o milagre é uma garotinha, é um garotinho, é um hino, é uma mensagem, é um culto, é uma revelação, é uma profecia. Pode estar em algum detalhe a porta para começar a jornada em direção ao milagre. É importante nós sermos também essa porta. É importante nós também darmos testemunho da nossa fé quando tivermos a oportunidade. É importante nós dizermos lá fora: olha, lá na igreja onde eu congrego, lá na igreja onde eu vou, lá na igreja tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. Lá Deus fala, lá Deus revela, lá Deus cura, lá Deus liberta. Nós precisamos perder o medo e começar a darmos testemunho da nossa fé e dizer que ainda tem homens e mulheres de Deus na terra que são canais, que são instrumento, que são bênção, que são ponto de contato de Deus na terra e que Deus usa de maneira sobrenatural para curar lepra, para curar câncer, para abrir porta, para expulsar demônio e para abençoar pessoas. A menina deu o recado. A menina colocou fogo no coração da senhora dela. Quando Naamã chega em casa, ela não se conteve. Ela disse: olha, Naamã, aquela menina que a gente sabe que tem algo diferente nela, aquela menina que é obediente, que é dedicada, que é um exemplo aqui dentro desta casa, que dá um excelente testemunho para nós. Ela falou algo interessante: você está com uma sentença de morte sobre a sua vida, uma lepra tomando conta do seu corpo. Mas ela disse que lá na terra dela, em Israel, tem um profeta, um homem de Deus. E esse homem, ele tem contato com o Deus do céu. E normalmente Deus ouve ele quando ele pede algo para Deus. E se ele pedir para Deus te curar, ela disse que Deus te cura. E ela contou um monte de coisa aí que Deus fez lá na terra dela através desse homem. E pelo que eu entendi, essa lepra sua é coisa pequena para o Deus dela. Então dá um jeito. Se a causa já está perdida, tenta. Vai lá. Quem sabe? Não tem mais nada para fazer, já está tudo perdido. Aleluia. Tenta. Naamã, provavelmente um homem místico, um homem religioso, ao seu modo, da sua maneira, na sua religião pagã. Pode ser que essa menininha tenha um Deus poderoso mesmo. Eu vou lá. Ele foi lá, falou com o rei dele: preciso ir em Israel, porque lá em Israel, o Deus de Israel é poderoso, ele vai me curar. O rei escreve uma carta encomendando Naamã para o rei de Israel: olha, eu estou mandando aí o meu soldado, o meu melhor tenente, o meu melhor soldado, e eu quero que você dê um jeito aí, cure ele, porque ele está com lepra. Então Naamã foi muito bem recomendado pelo seu rei. Levou uma carta para o rei de Israel. Entrega a carta para o rei de Israel. Quando aquele rei lê aquela carta, ele diz: olha, eu não estou no lugar de Deus. Eu não posso, eu não tenho condições de curar este homem. E ele sabia que o rei da Síria tinha poder de vida sobre ele. Vai que eu não curo esse homem, o rei lá resolve mandar me matar. O que eu vou fazer agora? A sorte do rei de Israel é que Eliseu ficou sabendo do acontecido. E Eliseu vai dizer: manda este homem vir ter comigo, para que ele saiba que em Israel tem profeta de Deus. Aleluia. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja que tem o mesmo sentimento de Eliseu, e que está dizendo nesta noite: ainda há profetas de Deus na terra. Ainda tem homens, ainda tem mulheres que ouvem a voz de Deus. Ainda tem homens, ainda tem mulheres que
que recebe revelações, profecias, visões, palavras, cânticos, que são usados por Deus na terra. Aleluia. O rei manda dizer: olha, quem pode resolver o seu problema aqui em Israel é o profeta, é o homem de Deus, é Eliseu. Vá até Eliseu. Olha só, aonde Deus escondeu a bênção de Naamã, a cura de Naamã. Naamã primeiro desceu a Israel. Agora o rei de Israel manda ele descer até a casa de Eliseu. Quando ele chega na casa de Eliseu, ele tinha uma expectativa com ele. A expectativa é: eu vou chegar lá, sou um homem importante, tenho patente no exército da Síria, ele vai me receber, eu trouxe ouro, eu trouxe prata, eu trouxe roupas, pano, algo muito valioso naquela época. Ele vai me receber, vai me celebrar, vai me tratar muito bem, vai colocar a mão dele sobre mim, vai invocar o Deus dele sobre mim, vai me abençoar e eu vou ser curado. Aleluia. A mente humana, ela é especialista em querer criar caminhos para Deus seguir. Isso é comum do homem, isso é comum do crente. Muitas vezes nós queremos ditar o ritmo, a maneira que Deus deva trabalhar. Mas Deus não precisa das nossas instruções. Antes do problema chegar, Deus já tem a solução pronta e já sabe até o caminho percorrido para percorrer até a solução. Aleluia. E eu estou pregando para crente nessa noite, que está na prova, está na adversidade, está na luta, mas está no caminho, está no percurso, está indo em direção à bênção. A bênção está escondida, está em algum lugar que Deus colocou. Mas a palavra hoje, durante todo o culto falada, não para, não desista. O que Deus tem para ti, reservado, preparado, o olho ainda não viu, o ouvido ainda não ouviu, ainda não penetrou no coração. Mas é coisa fina, é coisa do céu, é bênção de Deus, é mistério, é maravilha, mas é de Deus. Só que, quando Naamã chega, a Bíblia vai dizer categoricamente, que ele parou diante da porta da casa de Eliseu. Mandou chamar Eliseu. Eliseu não deu nem muita atenção. Apenas pegou o moço dele e disse: olha, vai lá e dá um recado para ele. Diz para ele descer até o Jordão e mergulhar 7 vezes. Então olha que interessante. Ele parou diante da porta da casa do profeta. E ele pensou: agora essa é a porta. Eu entro por ela. Tenho um encontro com o homem de Deus, com o profeta lá dentro. E o problema está resolvido. Mas a bênção dele ainda não estava escondida atrás daquela porta. Ele ainda tinha que descer mais um pouquinho. Às vezes você chega diante da porta e pensa: não, aqui é o meio. Aqui é onde eu vou arrumar a minha vida. Aqui é onde Deus vai fazer o negócio acontecer. Não, essa é a porta. Você cria a porta. Você chega diante da porta e você acha que é ali que você vai passar, que é ali que a coisa vai se resolver, que é ali que a bênção está, que é ali que o projeto de Deus para a sua vida fecha. Mas Deus diz: desce mais um pouquinho, porque a tua estrutura ainda não está pronta. Você ainda não tem capacidade de administrar o que Deus vai te dar. Se Deus entregar agora, tu faz besteira. As colunas para construir o edifício ainda são poucas. Não tem estrutura ainda para suportar o que vai construir para cima. Então tem um pouquinho mais de tempo. Tem que ter maturação, tem que ter processo, tem que ter construção, tem que furar a base, tem que fazer a coluna. Porque se Deus entregar antes do tempo, cai. Não adianta construir, crescer, inflar para depois cair. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus, estou entendendo tudo, Senhor. Então Deus vai dizer, através do profeta: desce para o Jordão. Presta atenção aqui, olha só. Primeiro, Naamã
desce para Israel, depois ele desce para a casa do profeta, e agora ele tem que descer para o Jordão. Israel, quando desce para Israel, Israel representa a igreja, o lugar onde você vai procurar. A casa do profeta é o lugar onde você encontra e ouve a voz de Deus dizendo a instrução que é para ser executada. Deus trouxe você aqui, no Israel de Deus, na casa de Deus, para você ouvir a instrução de Deus, para o último estágio, para descer, porque é lá no último estágio onde a bênção está escondida. Naamã, ele não gostou muito da ideia. Esse profeta está me tirando, está querendo me humilhar. Era para fazer diferente, agora ele quer que eu desça para ir lá no rio, dar 7 mergulhos. Que palhaçada é essa? Não é palhaçada. É que Deus tem os meios dele. O orgulho, a soberba, a autossuficiência quase impediram Naamã de chegar no lugar onde estava a bênção. Ei, irmão, não deixa, não permita que nada impeça você de ir até onde a bênção está. Talvez há alguma coisa sendo barreira, tem alguma coisa impedindo. Talvez é o orgulho, é a soberba, é a falta de submissão, é a falta da capacidade de ouvir e discernir a voz de Deus falando com você através dos homens de Deus. Não deixa, não permita. Aleluia. Seja humilde para ir até o fim. Naamã queria voltar para casa e desistir de tudo. Mas um servo dele deu um conselho, disse: olha, está tudo perdido mesmo. Se ele tivesse pedido para fazer uma coisa difícil, você faria. Ele pediu algo fácil. Tenta a sorte, tenta a fé, seja humilde, desce lá, faz o que ele propôs. Tu não vai perder nada com isso. A voz deste servo representa a voz do Espírito Santo dizendo para você: você não veio até aqui para parar. Deus não te trouxe até aqui para você desistir e achar que o último estágio é humilhação demais, é doloroso demais para você desistir. Não, o Espírito Santo está dizendo ao teu coração: não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Mas o segredo é descer um pouquinho mais. É só descer um pouquinho mais. Então Naamã vai, ele desce até o rio e ele pensa consigo: aleluia, lá na minha terra tem pelo menos 2 rios, que as águas são muito mais limpas do que as águas desse rio aqui, Jordão. As águas sujas do rio Jordão continham a resposta, a cura para Naamã. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e achamos que a água da igreja é suja, que a igreja tem problema, e nós nos apegamos: não, tem lugar mais limpo, tem lugar melhor do que a igreja, porque a igreja tem problema, a igreja tem sujeira. Eu sei que a igreja tem problema, eu sei que a igreja tem sujeira, mas a questão é que a cura está na igreja, a bênção está na igreja. Dentro da arca de Noé, o mau cheiro era terrível, a convivência era dificílima, mas fora da arca havia morte, havia dilúvio. Tem problema? Tem dificuldade? Tem, mas a vida, o escape está aqui dentro. Glória, glória a Deus. Não é lá fora, não adianta querer correr. Aleluia. Para de olhar para a sujeira, para de olhar para o ponto negativo. Apenas ouça a voz de Deus falar contigo e obedeça o que Deus está falando. Naamã desce até o rio. Ele dá o primeiro mergulho. E no primeiro mergulho a bênção não vem. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nada acontece. Lembra que uma vez 10 leprosos chegaram até Jesus e eles queriam ser curados da lepra. Jesus poderia sim dizer: olha,
sejam curados, vai em paz, fica limpo. Ele é Deus, ele podia, mas Jesus criou uma circunstância para a bênção acontecer. Ele criou um processo para que depois do processo a bênção acontecesse. Jesus vai dizer: vai até o sacerdote, se mostre para ele. Os 10 foram leprosos. Quando se mostraram para o sacerdote, foram curados. A cura pode não vir na hora. Talvez não é na hora que o pastor orou, não é na hora que o irmão orou, não é na hora que a pregação aconteceu, mas é no final do processo. Calma, não duvide, não murmure, não se queixe, não questione Deus. Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo. Ele vai dar o último mergulho, o 7º mergulho. E quando ele mergulha pela 7ª vez, a bênção dele estava escondida no 7º mergulho. A cura estava escondida no último mergulho. Depois de obedecer, depois de cumprir, depois de fazer, depois de descer, depois de ir, quando ele cumpriu a última parte, a cura veio, a restauração veio, a bênção veio, a vitória veio, a honra veio, e o tempo de cantar e comemorar o milagre veio. Tem muita gente querendo ser abençoada sem fazer o percurso. Eu vou lá na igreja só para ser abençoado. Eu vou lá naquela campanha só para ser abençoado. Não, Deus tem um percurso. Deus te chamou para cumprir o percurso. Tem muita gente querendo desistir no caminho, no percurso. Tem muita gente querendo desistir no 1º, 2º, 3º, 4º mergulho. Mas só falta 3, só falta 2, só falta 1. A bênção está escondida em ir até o final e obedecer o que Deus determinou. Feche os teus olhos. Dê mais um mergulho nesta noite. Oh Espírito Santo, reclite o de flaço e de cotas. Remante raço e de candaranaço e de casa. Deus que sonda corações, Deus que conhece a dor de cada filho, Deus que conhece a necessidade, aleluia. Deus que conhece o lugar que cada um está no percurso. Pai, eu te peço em nome do teu Filho Jesus, força, graça, misericórdia, sabedoria sobre a vida deste crente, para que ele não desista, para que ele não perca a bênção, mas para que ele possa ir até o final, e para que ele possa encontrar a bênção que o Senhor escondeu, mas que o Senhor escondeu para o próprio bem dele. Porque se a bênção vem fora do tempo, fora da hora, a tua palavra diz que a herança fora do tempo vira maldição. Bênção fora do tempo é maldição. Filhos imaturos não podem. Mas o Senhor está esperando que no processo este homem, esta mulher amadureça, para poder ter capacidade de administrar os recursos do céu na terra. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu abençoo esta vida que está orando a Ti. Eu abençoo esta vida que está mergulhando atrás dessa resposta, atrás dessa bênção. Pai, em nome de Jesus,